Olá, paz! Tudo bem com você? Meu nome é Thalita. Hoje é sexta-feira e eu tô aqui para compartilhar com você mais uma vez o áudio da leitura do livro Esposa e Mãe, Os Segredos de uma Mulher Feliz e Satisfeita no Casamento e no Lar. A autora desse livro se chama Shirley Price, uma americana que já faleceu há muitos anos de um câncer, mas uma mulher onde fez a diferença, né? Fez a diferença nas mulheres da família dela, nas filhas, fez a diferença nas mais novas e nas mulheres que ela conviveu na época ali da sua comunidade de fé, né? Da sua igreja. E não foi uma coisa extraordinária, um movimento de mulheres, um ministério grande. Não, foi ali pregando, né, sobre como uma mulher deve proceder, uma mulher casada, uma mãe de família, mas dentro dos preceitos de Deus, daquilo que a Bíblia espera de nós. Então ela escreveu esse livro, que é bem antigo, eu consegui um antigo em um sebo, graças a Deus, porque eu queria muito ele, mas você também encontra, né, o pastor Giocélio, da igreja Mevan, ele e a sua esposa, Luciana de Souza, eles têm a licença, conseguiram com as filhas, né, da Shirley, a licença para dar continuidade e imprimindo, né, esse livro, mas já falei demais, mas esse livro tem edificado muito a minha vida, é a segunda vez que eu tô lendo, e a primeira vez que eu li, eu tinha um filho só, agora com o segundo, já é um outro momento, e Deus tem falado muito ao meu coração, e o meu desejo é que isso também esteja acontecendo com você, que está aí acompanhando, porque às vezes a gente se sente perdida, né? E nós achamos que se a gente for orar, talvez por uma coisa cotidiana ali, uma dificuldade que você tá, talvez como esposa ou como mãe, e você fica perdida, às vezes a gente procura conselhos com tantas pessoas, e às vezes ainda não é aquilo que a gente precisa, mas eu quero te dizer que a Bíblia, ela é completa, e esse livro, ele é baseado, né, na palavra de Deus, e o Senhor que deu sabedoria para ela, então tem edificado a muitas. Mas sem delongas, já falei muito, estamos no capítulo 18 já, e hoje eu vou finalizar ele, amém? Aqui ela está falando sobre disciplina ainda, já é o segundo capítulo que ela aborda de várias formas sobre disciplina na criação dos filhos, amém? E aqui ela diz assim, a psicologia da responsabilidade. William Glasser e outros eminentes psicólogos de hoje estão se afastando da psicologia freudiana, né, que é de Freud no caso, teoria de Freud, para aquilo que eles chamam de psicologia da responsabilidade. Eles acreditam que nós somos responsáveis pelos nossos atos. E quando alguém compreende que é responsável por aquilo que faz, sente uma sensação de alívio. É bom saber que você vai ser responsabilizado. É um sentimento terrível saber que se pode fazer tudo o que quiser, e esta é a maneira como seus filhos se sentem quando você ignora a desobediência. No livro Reality Therapy, que significa terapia da realidade, do Dr. William Glasser, encontramos o ponto de vista de que o pai responsável, ou seja, aquele que se sente responsável por seus filhos, pode criar a combinação adequada de amor e disciplina. Essas são duas coisas muito necessárias. Lembre-se que a disciplina completa, adequada, ela é feita sob orientação do Espírito Santo e com o seu amor e não o amor humano. Porque, fazendo um parênteses, o amor humano falha, né? Tem hora que você tá bem, que você tá tranquila, que você tá descansado, e aí você vai estar bem para disciplinar. E aí a hora que você tá cansada, que já é final do dia, que você já repreendeu, já
falou tantas vezes com seu filho, não é mesmo? Já discutimos o fato de que seu filho vai resistir você, né, quando chamar a atenção. E esse psicólogo fala sobre isso. Ele diz que os pais dispostos a sofrerem a dor da ira intensa do filho, quando o obrigam a seguir o caminho da responsabilidade, eles estão ensinando ao seu filho uma lição que irá ajudá-lo pelo resto da vida. E eu gosto disso. É uma volta direta ao que a Bíblia diz sobre mantermos os nossos filhos no caminho reto, mostrando-nos também responsáveis e estando dispostas a suportar a sua ira, se necessário, quando começamos a discipliná-los adequadamente. Os pais sofrem ao disciplinarem os seus filhos. E é justamente isso que impede que tantas mulheres se tornem aquela espécie de mãe de que tão desesperadamente os seus filhos precisam. Elas temem a dor que as golpeia quando disciplinam os filhos. Você será muito mais abençoada e honrada por Deus se estiver disposta a passar pelo sofrimento, pelo bem do seu filho. Quando comunicar-se com seus filhos ou discipliná-lo por alguma coisa errada, lembre-se de apelar para a sua consciência e não para suas emoções. Diga à criança, isso está certo? Ou isso ajudou alguma coisa? Ou ainda, foi uma coisa boa? Não use palavras tais como, você faz a mamãe ficar tão triste quando age assim. Porque isso seria apelar para suas emoções e eles começam a se ressentir com relação a você. Não deixe que a criança se sinta culpada por te entristecer. Pelo contrário, deve desejar que ela desenvolva um padrão próprio para que saiba a diferença entre o que é certo e o que é errado e siga o que é certo. Então pergunte, qual a coisa certa a fazer? Quando estiver discutindo ou brigando com seus irmãos e irmãs. Apela para a consciência dele. Deus lhe deu uma consciência com esse propósito e queremos aguçar essa consciência. Em Provérbios 22:6, aquele antigo e bom versículo lemos: ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho, não se desviará dele. E a sua parafrase é esta: ensine a criança a usar os seus talentos e os seus dons, e quando ficar velha, não se sentirá frustrada. Lembre-se da definição de lar que apresentei no primeiro capítulo? O lugar em que cada um tem liberdade de viver como um indivíduo, e cada um é suficientemente disciplinado para funcionar como parte de um todo. Esse é o seu objetivo, que o seu filho venha a se tornar um indivíduo disciplinado. Quando uma vida toca a de outra pessoa, é preciso estabelecer regras. Ajude seu filho a viver alegremente debaixo dessas regras. Algumas razões por que Deus ordena a disciplina. Por que Deus nos manda disciplinar os filhos? Existem muitas razões, mas descobri 5 que são importantes para mim. Em Provérbios 29:15, ele afirma: a vara e a disciplina dão sabedoria. Quando disciplinamos um filho, nós o tornamos mais sábio. A boa disciplina irá dar sabedoria ao seu filho. Provérbios 19:20 diz: ouve o conselho e recebe a instrução para que seja sábio nos teus dias por vir. Deus diz isso a seu filho e também a você. Uma outra razão para disciplinar o seu filho é afastá-lo do inferno. Em Provérbios 23:14 diz: tu as fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Não gostamos muito de falar sobre isso. E também esse é um assunto um pouco comentado em nossas igrejas, mas a Bíblia fala claramente sobre ele. A Bíblia diz que disciplinar um filho é evitar que ele a envergonhe. O nosso inimigo, Satanás, frequentemente troca a ordem das palavras nessa frase e começamos a sentir vergonha de disciplinar os nossos filhos.
Tememos medo de que outras pessoas nos vejam e comecem a falar toda sorte de coisas sobre você. Porque ousamos falar, porque ousamos aplicar a disciplina. Isso é Satanás falando com você. E esse é o nosso inimigo. Porque Deus diz em Provérbios 29:15, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Notou a ênfase sobre a mãe? Você é a mestra no lar. Você deve ensinar a criança e fazer uso da vara e da disciplina, que Deus recomenda. Se não agir assim, ficará envergonhada. Quantos pais de adolescentes estão hoje colhendo esse fruto por não terem disciplinado seus filhos quando eles eram pequenos? Então, eles estão sofrendo, envergonhados. Trata-se de uma tragédia que poderia ter sido evitada. Também disciplinamos os nossos filhos para dar-lhes uma vida boa. O pai responsável irá disciplinar o seu filho a fim de que ele se torne uma pessoa responsável. Provérbios 19:18 diz: castiga teu filho enquanto há esperança. Quantas vidas foram arruinadas porque os pais não as disciplinaram. O adulto responsável, portanto, tem de compreender isso e começar a disciplinar-se sob a orientação de Deus. Em Provérbios 19:26 encontramos estas palavras: o que maltrata a seu pai ou manda embora sua mãe, filho é que envergonha e desonra. Penso nisso muitas vezes quando eu vejo uma criança maltratar os pais e estes aceitarem essa atitude. Os filhos que respondem mal aos pais são vergonha e desonra, mesmo quando eles são pequenos. A obrigação é nossa, porque essa criança jamais poderá se disciplinar. Não está na natureza do homem agir assim. E Deus deu a cada criança um pai e uma mãe, a fim de que a disciplinem adequadamente. Provérbios 1:8-9 diz o seguinte à criança: filho meu, ouve o ensino do teu pai, não deixes a instrução da tua mãe. Porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Faça com que o seu filho compreenda isso, disciplinando adequadamente. E ele começará a entender que as suas palavras fazem sentido. A Bíblia também diz que a criança bem disciplinada irá alegrar o coração dos pais. Não posso pensar em nada mais abençoador em minha vida do que ter 4 filhas que eu sei que me amam realmente e a quem eu amo também, colhendo os benefícios de tê-las educado de acordo com a palavra de Deus. Veja bem, eu não estou escrevendo isso com um halo em torno da cabeça e com jactância. Não se trata absolutamente disso. Deus sempre se mostrou fiel, apesar de eu ter falhado muitas vezes. Contei a você algumas das minhas faltas, mas é o alvo que importa. Deus irá honrá-la se o seu alvo for o de cumprir a vontade dele e sempre tentar fazer as coisas como ele quer. Nós já lemos em Provérbios 27:11: sê sábio, meu filho, e alegra o meu coração. Estes são apenas alguns dos tesouros encontrados na palavra de Deus. Foram dados por ele a fim de transmitir-nos esta mensagem. Vamos, isto foi escrito para animá-la. Leia este versículo e veja o que poderei fazer se continuar fiel. São palavras de estímulo para as mães. Reflita sobre elas, procure lê-las várias vezes. Leia repetidamente o livro de Provérbios, perguntando: que mensagem há para mim como mãe? À medida que o fizer, irá descobrir por si mesma algumas dessas joias. Aqui a capa. Vamos ler a aplicação pessoal. São 2 perguntas. A primeira: como vai a comunicação entre você e os seus filhos? Você tem gastado tempo conversando com eles? Você é amiga deles? Quando eles chegam da escola, você se interessa em saber o que eles fizeram durante o dia?
faça um hábito disso. Uma das grandes necessidades do seu filho é ser admirado e elogiado. Quando foi a última vez que você o admirou e valorizou os seus esforços? Habitue-se a elogiá-lo nas mínimas coisas. Esse áudio ficou mais longo de hoje, mas eu precisava fazer isso para a gente finalizar o capítulo 18, amém? Que já ficou bem extenso, mas que você não deixe de ouvir, né? Já estamos bem próximo do fim do livro, são mais 3 capítulos só, se eu não me engano, então seja abençoada, compartilhe, né? Eu creio que através desse livro, casamentos podem ser restaurados, famílias podem ser restauradas, amém? Que Deus abençoe a sua vida, um ótimo final de semana. Até terça-feira.